Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o Senhor cuida de nós, por isso oramos sempre com o coração agradecido. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós temos que aprender a associar a presença de Deus aos nossos sentimentos e não aos acontecimentos. Senão nós vamos acabar nos frustrando, porque sempre vai acontecer a vontade de Deus, e talvez a vontade de Deus não seja a nossa. Porque quando nós não temos sabedoria, nós só queremos aquilo que agrada aos olhos, nós queremos mostrar e provar para as pessoas o nosso valor, enquanto aquilo que Deus quer passa a ser algo secundário dentro da nossa vida. Então, nós podemos viver uma vida dessa forma? Sim, porém os nossos sentimentos sempre serão maus. É por isso que você acorda triste, desanimado, fica abatido, desmotivado. Por isso que alguém fala uma simples palavra para você e o teu dia acaba. É por isso que você entra em descontrole quando alguém te questiona sobre alguma coisa. É por isso que você se preocupa, que é gastar o tempo pensando em coisas muitas vezes que nunca vão acontecer, ou imaginando coisas que você gostaria que acontecesse. Mas no final, aquilo que precisa ser feito não é feito. E assim nós vamos procrastinando, sabendo que existe um tempo de urgência e de necessidade, porém tudo que nós fazemos é aquilo que tenta trazer algum tipo de satisfação e prazer. Quanto tempo você tem gastado nas redes sociais? Quanto tempo você tem gastado diante de uma televisão, buscando coisas que no outro dia você já nem lembra mais? E a vida, ela vai passando, e o tempo, ele não volta. O tempo que você gasta hoje, ele não volta. Quanto tempo você tem gastado buscando Deus? Você gasta mais tempo vendo redes sociais ou lendo a palavra de Deus e buscando a presença do Senhor? O tempo que nós gastamos reflete muito sobre a paz que nós iremos sentir. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, quanto mais nós pensamos no Senhor, melhor ficam os nossos sentimentos. E não necessariamente melhor ficam as coisas à nossa volta. Por quê? Porque às vezes nós temos que colher tudo aquilo que nós plantamos. Se a gente vai lá em Filipenses 4, versículos 6 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro e agradável e decente. Então, nessa carta de Paulo aos Filipenses, e nós temos que perceber também uma coisa sobre Paulo que é interessante. A maioria das cartas que ele escreveu, ele já estava preso. Então, como que alguém que está dentro de uma cadeia ainda consegue se preocupar com pessoas? Porque aquelas pessoas foram evangelizadas por ele. Porque ele trouxe a semente de Cristo para a vida daquelas pessoas. Então ele tinha uma obrigação espiritual. Mas será que era ele que fazia isso ou era Cristo através dele? E assim é a nossa vida. Jesus, ele vai usar tudo aquilo que nós temos para que outras pessoas possam também chegar ao encontro dele. E a igreja, ela se forma assim, é uma reunião de pessoas conhecidas. O pastor é quem? É Jesus.
Você não precisa de um curso de teologia para obedecer o Espírito Santo. Você não precisa saber as palavras certas quando é Ele que coloca as palavras dentro do teu coração. Você não precisa se preocupar. Então, aonde existe preocupação, existe a ausência de Deus. Ah, mas isso não é verdade, todo mundo se preocupa. Então, todo mundo está sem Deus. Se eu começo a generalizar as coisas na minha falta de intimidade com o Senhor, o problema não está no Senhor, mas está em mim, na minha falta de fé, nas coisas que eu busco e nos meus sentimentos. Não se preocupem com nada. Todas as vezes que eu tiver uma preocupação, eu tenho que fazer alguma coisa. A preocupação é um sintoma do quê? Que está faltando oração. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. Então a preocupação nasce de uma necessidade. Se você tem uma necessidade, você pode pedir para Deus. Mas será que isso é necessário? Você vai usar isso na evangelização? Você vai usar isso para quê? Ah, Senhor, eu estou com dificuldade financeira. Ah, é por quê? Ah, porque eu joguei o meu dinheiro no tigrinho. Ah, porque eu comprei bebida, porque eu comprei roupa, porque eu comprei um celular novo. Cara, você gastou com tudo aquilo que você não precisava. E aí vem pedir ajuda para Deus. Será que está certo? Será que você gastou com sabedoria? Será que você zela pelas coisas que você tem? O dinheiro, enquanto ele está ali na nossa conta, ele pode ser usado. Depois que ele se transformou em outra coisa, só vai vir dificuldade. Então nós temos que começar a pensar de uma forma mais prática. Por que eu preciso disso? Por que isso é necessário na minha vida? Será que vale um celular novo e eu deitado preocupado sem saber como é que eu vou pagar as parcelas do celular? Ah, não, mas Cara, a gente precisa de tantas coisas. Mas o que a gente mais precisa é de Deus. Ao invés de você olhar se você tem a condição, não importa, tenha a obediência. A gente faz esse devocional todos os dias usando um celular e um MP3, que está tocando num outro dispositivo aqui. Não tem nada, é só isso. E deixa de ajudar as pessoas pela simplicidade? Ah, não, eu preciso gravar dentro de um estúdio, não precisa estar dentro de uma igreja. Cara, não precisa estar dentro de lugar nenhum. Nós temos que parar de se preocupar um pouco com a estética das coisas, se está perfeito. Tem gente que está perecendo, porque você está esperando tudo ficar perfeito. Se está existindo preocupação, está faltando oração. E é só orar pedindo? Não, é orar o quê? Agradecendo a Deus. Orem sempre com o coração agradecido. Se eu não consigo reconhecer o valor das coisas que eu tenho, se eu não sou fiel no pouco, se eu fico ali maldizendo Deus, reclamando de Deus, será que Deus ele vai ouvir a minha oração? Ou será que eu estou orando para Deus? Será que eu conheço a palavra de Deus? Será que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo ou não? De novo, eu estou naquele sentimento de busca e de procura. E está tudo bem na minha vida, mas eu vivo como se nada tivesse bem. Como se tudo tivesse me faltando, porque uma coisa dentro das coisas que eu acho não está certo. Ai, porque eu não tenho alguém. Ai, porque eu não sei da onde. Ai, mas... E é sempre esse lamúrio. Sempre esse lamúrio. O que tem nos teus pensamentos? Tem alguma coisa que você pensa de forma recorrente? Eu tenho uma coisa que eu penso de forma recorrente. Jesus Cristo. No céu, na palavra, em tudo que está na Bíblia, nos louvores. Isso ocupa os meus pensamentos. Se eu me ocupo com isso, eu não tenho mais preocupação com nada, apenas em agradecer. E eu sou grato por cada coisa que eu posso viver, não pelas coisas que eu tenho, mas pelas coisas que eu faço junto de Deus. Porque às vezes as pessoas elas podem ter as coisas, mas elas não têm a satisfação. Eu prefiro ter a satisfação. E Deus, você acha, ele tem bênçãos para dar, ele tem prosperidade para dar. Você acha que ele vai dar para quem? Para as pessoas que estão com ele ou para que não estão? Ah, mas tem gente que não está nem aí para Deus. O diabo tem coisas para dar também, viu? Só que o que você tem que olhar é o que o diabo dá, ele tira. Então hoje você pode estar olhando a pessoa, ela está tudo bem. Amanhã você não sabe o que está passando dentro daquela pessoa. Você não sabe os especialistas que elas estão procurando, os remédios que elas estão tomando. Você não entende nada. Sabe, você não entende nada. Você só sabe olhar e cobiçar as coisas que aquela pessoa tem.
Porque aparentemente, quando a gente não tem o Senhor, a gente acha que casa, carro, estudo, profissão e coisa é ter coisas. E a gente define como boas pessoas desse jeito. Não é a capacidade de amar e de entregar aquilo que o Senhor pede. Não, não. Então, será que o problema está na onde? O problema está no meu olhar, o problema está nos meus pensamentos. Quando nós oramos, quem vem até nós? O Espírito Santo. Tá. Como eu sei que o Espírito Santo vem até mim? Através dos meus sentimentos. Você costuma se sentir tribulado? Atribulada? Eu costumo. Às vezes eu tô ali preocupado, ou eu tô pensando em alguma coisa, aquilo começa a me deixar com medo, ou começa a me deixar aflito, ou eu começo a sofrer. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender. Então, a paz de Deus, ela acontece por um entendimento, por uma razão, ou por uma presença espiritual? Então ela não passa dentro do nosso entendimento. Pode estar um caos na tua vida. Você pode estar passando por coisas que você não gostaria. Como que eu acesso essa paz? Através da oração, através do agradecimento. Que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Então, Deus, ele vai me guardar de tudo aquilo que está à minha volta e de todas as palavras que o diabo tenta colocar dentro da minha cabeça. Porque o diabo, às vezes, ele usa das pessoas e o diabo, às vezes, ele vai usar dos teus pensamentos. Assim como o Senhor também. E a batalha espiritual é justamente isso. Você acreditar nos pensamentos que vêm de Deus, a tal ponto de você obedecer esses pensamentos. Só que conforme eu vou pensando da forma que Deus pensa, que o Espírito Santo coloca na minha cabeça, eu começo a olhar o meu comportamento atrás e falar, bom, aqui eu não pensei da forma certa, nem agi da forma certa. Então isso começa a produzir dentro de nós um arrependimento. E nós buscamos coisas diferentes, coisas que trazem paz para a nossa vida. Por quê? Pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então tá. Então, por eu estar unido com Jesus, eu vou sentir paz. Uma paz que está além da minha razão. Então não importa o que está acontecendo, se você orar, você vai sentir paz. É por isso que as pessoas buscam umas às outras querendo sentir paz. Olha, você poderia orar para mim? Por que você mesmo não ora? Eu não tenho fé. Você sabe por que você não tem fé? Porque você não lê a palavra de Deus. Se você lesse a palavra de Deus, você tinha fé. Se você tem fé, o Espírito Santo está com você. O próprio Cristo vai orar com você. Você não vai se preocupar, você não vai sentir essas coisas ruins, você não vai sentir nada. O que a gente não pode é achar que Deus é apenas um momento. É domingo, eu vou na igreja. Beleza, vou lá na igreja, sento e fico aquela loucura. E aí, saiu da igreja, Deus ficou lá, você voltou para tua vida, para tuas coisinhas. E é isso, a vida é isso. É você buscar os teus interesses e tentar fazer Deus dar aquilo que você quer. Então esse é o Deus que você acredita, esse é o Deus que você exalta. Você percebe que existe uma falha de conceito aqui. Nós aprendemos a crer em Deus da forma errada, como se ele fosse um objeto, um gênio da lâmpada, um amuleto, que quando nada está bem eu busco ele, aí eu sinto essa paz que excede o entendimento. Agora que eu estou sentindo paz, Deus vai me dar tudo. Não, agora vai me dar tudo. E se eu vejo uma outra pessoa conquistando alguma coisa, eu fico com inveja. Será que o bem é só para mim? Ou o amor de Deus é para todas as pessoas? Será que só eu posso vencer? Eu não posso me alegrar quando outra pessoa vence? Será que esse é o evangelho que nós lemos? Será que esse é o espírito que nós servimos? Que ou é o meu ou é o de ninguém? Eu não consigo ficar feliz por ninguém. Por ninguém, eu não tenho nada além do que uma amargura que vive dentro de mim, mais nada, é só reclamação, é só crítica. Então será que você está vivendo unido com Cristo? Porque se estiver unido com Cristo, vai sentir paz. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom. Encham a mente. Como você tem enchido a tua mente? Televisão? Série? Música? Saindo? Conversando com as pessoas? Redes sociais? E aí? Do que tem dentro da tua cabeça? Se a gente pudesse abrir e ler o que está aí dentro, o que tem? O que você tem visto? O que passa no teu feed? O que você está preocupado?
Por que você se preocupa tanto com o que os outros pensam? Vai postar uma foto e fica 1 hora ali passando filtro, pensando, fuçando a rede, olhando quem curtiu, quem não curtiu, quem viu, quem não viu. Aí acha alguém bonito, curte. Aí acha outra bonita, curte. Agora que curtiu 15 pessoas. Jogou as redes ao mar. Aí vem a alma desavisada pro caboclo. Beleza. Aí vai. E conversa pra um lado, e conversa. E a mesma conversa. Quando a gente espera das pessoas, as pessoas não enganam sempre do mesmo jeito. O diabo só pode dar aquilo que você quer. Se você não recebeu de Deus aquilo que você quer, o diabo vai te dar porque você está aceitando isso. Quando a gente é insatisfeito com as coisas que a gente tem, a gente vive procurando. É uma vida inteira de procura, é uma vida inteira de espera, como se a bênção fosse acontecer, como se as portas fossem abrir, como se fosse alguém vai bater na tua porta e falando: nossa, você é muito especial, vem cá, você é o melhor músico do planeta, vem aqui, você é um excelente produtor, você é um excelente artista, vem aqui, vou te dar a Lei Rouanet, milhões para você gastar com tudo. Cara, isso não existe. Você esquece um pouco dessas loucuras de ser descoberto. Porque vai entrar um dia e eu vou viralizar. Sabe, esse caminho fácil ele não leva ninguém a lugar nenhum. Tem uma coisa que você podia estar fazendo agora, que é o quê? Servindo a Deus. Transformando a vida. Sabe, entendendo o que você fez lá atrás que modificou a vida de tantas pessoas e muitas vezes trouxe sofrimento para essas pessoas. Sabe, que a gente não pode fazer mal e aceitar o mal. Mas os outros também fazem, o problema é dos outros, não é meu. Não é problema meu. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha mente. Então Deus está falando, o que vocês estão enchendo a mente de vocês? O que vocês têm que colocar? Tudo que é bom e merece elogios. Olha, coisas que eu posso te garantir que são boas. A palavra de Deus é boa. Os louvores que estão ligados à palavra de Deus são bons. Falar de Jesus Cristo é bom. Seguir o que o Espírito Santo coloca no nosso coração é bom. E na igreja, sempre você precisa passar pelo filtro da palavra, porque não é ter o rótulo de Jesus, não é ter a cruzinha. Isso não significa nada. Você não vai num camelô, não compra uma bolsa que tá lá, Louis Vuitton. É do Louis Vuitton, né? O Louis Vuitton no camelô é um. E na loja é outro. Não é porque tá escrito, não é porque parece, não é porque é uma réplica que é igual. Então tem algo que muda, que é o que? A qualidade. E a qualidade eu meço como? Nos meus sentimentos. Você tem se sentido triste? Pare e pense, com que frequência você fica triste na semana? Com que frequência você fica chateado? Com que frequência você fala palavrão, xinga, grita? Com que frequência você mente? Engana, distorce, manipula, se vitimiza? Com que frequência você não consegue agradecer as coisas ou retribuir o bem que você recebe? E você é uma pessoa cristã? Frequenta a igreja? Então tem alguma coisa errada no que você está consumindo. Deus ele fala que a gente vai reconhecer os falsos profetas pelas próprias profecias, porque elas não vão acontecer. Se os teus sentimentos não estão mudando, se a paz que excede todo o entendimento não acontece, tem alguma coisa errada. Então comece a encher a tua mente com aquilo que é bom, com aquilo que merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então são essas coisas que nós temos que buscar nas nossas vidas e é com isso que nós temos que gastar o nosso tempo. Você pode gastar tempo da forma que você quiser, porém não reclama das coisas que você vai sentir. Você quer sentir bem? Quer sentir paz, alegria, amor, felicidade? Quer ter humildade? Humildade e dependência a Deus? Quer viver em paz, deitar e dormir, não quer mais sentir dor? Esse é o caminho. Não tem outro caminho. Se você não mudar as coisas que você procura e as coisas que você pensa, ficar pensando no passado, colocando a culpa nos outros, devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Cara, isso não vai mudar a tua vida. O que tá feito, tá feito. Como Jesus disse, está consumado. Então, é daqui para frente. Nós temos que pensar numa coisa, que vai existir uma vida que nós vivemos completamente sem Deus. E não adianta a gente querer achar que vai ter sabedoria, que nós teríamos bons sentimentos, que nós tínhamos alguma forma de se comportar correto. Eu não sabia nada, vivia no meio da escuridão fazendo loucura. Se a gente continuar lá em 1 Pedro 5,
versículo 3, 7 a 9. A palavra do Senhor ela diz assim: Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então Pedro, nessa carta, ele está falando basicamente as mesmas coisas que Paulo, mas eu trouxe um versículo antes que eu acho que é muito importante. Quando nós começamos a evangelizar as pessoas, que é testemunhar, falar do que Deus tem feito, evangelizar, falar sobre o evangelho, falar sobre a palavra de Deus, permitir que o Espírito Santo use da sua boca. Então, às vezes eu vou entregar recado para as pessoas. Olha, você é isso, Deus é aquilo, Deus me fez isso, o caminho é esse, é a Bíblia. Começa a ver os teus sentimentos, você vai ter que perdoar. E às vezes a pessoa ela não consegue ainda fazer aquilo. Por quê? Porque isso é uma coisa que nós fazemos junto do Espírito Santo. Então ela precisa de um período de adaptação, uma bagagem espiritual, para que ela comece a poder viver aquelas coisas que a gente está dizendo para ela. Só que, o que acaba acontecendo? A gente acha que a gente é dona daquela vida, daquela pessoa. Não, eu vou ali, eu vou orientar. Olha, é aqui, aqui, aqui. É aqui, aqui, aqui. Se essa pessoa ela quiser seguir, nós vamos caminhar juntos. Se ela não quiser, abandona. Eu não vou dominar essa pessoa, eu não vou sofrer, eu não vou tolir, você não pode. Não, eu vou dizer, olha, isso tá na palavra, isso não tá. Eu não sou vigia, eu não sou babá, eu não sou nada. Então, nunca permita que uma autoridade espiritual, seja um padre, um pastor, ninguém venha se interferir na tua vida. Porque olha o que a palavra fala, não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês. Ninguém tem autoridade sobre a tua vida. Ninguém pode vir dominar você com jugo. Porque eu sou, não, porque é o meu pastor, não. Cara, ninguém. Tem pastor que fica aí só para pegar o teu dinheiro. Não, vamos, faz um voto de fé. Não, faz... Cara, a gente tem que parar com essa loucura. Você tá procurando quem? É a Deus? Deus é um espírito, ele não pode ser visto com o olho. O representante de Deus que nós temos é Jesus, não tem outro. Então eu não sei por que você continua procurando essas maluquices. Não deixa que ninguém domine ou se interfira. Se tem alguém fazendo isso, está passando por cima da palavra. Se está passando por cima da palavra, não está com Deus. Mas seja um exemplo para o rebanho. Se eu não consigo olhar uma pessoa que consegue me respeitar, essa pessoa ela não está com Deus, ela não é um exemplo. Então tem que ficar claro as coisas são o que são. Cada um é livre para fazer o que quiser. Só que nem por isso aquilo que aquela pessoa está fazendo é certo ou não aos olhos de Deus. E eu só vou saber se eu conhecer a palavra. Se eu não conhecer a palavra, não adianta nada. Entreguem todas as suas preocupações a Deus. A mesma coisa que Paulo disse, Pedro está dizendo. A preocupação é um problema. E eu preciso entregar para Deus. E eu preciso orar para Deus e eu preciso entender. Eu sei que às vezes a gente vai fazer coisas que elas não vão se solucionar do dia para a noite. Coisas que demoram, mas é melhor eu caminhar com Deus durante esse período que as coisas elas vão se resolver, ou vão se amoldar, ou vão se modificar, do que eu ficar tentando resolver através das pessoas, querendo exigir que alguém faça o que eu quero, do jeito que eu quero, porque é o meu pai, porque é minha mãe, porque precisa dar, porque eu não pedi para nascer, porque... E a gente é só um problema que as pessoas são obrigadas a carregar. Porque eu sei que tem muito pai, muita mãe que se soubesse o filho, a joia que ia vir, não teria tido filho nenhum. E eu acho que deveria doer demais a gente olhar e falar, eu sou um desses filhos de desgosto. Porque enquanto a gente não olha para si mesmo e continua olhando para os outros e reclamando, a gente não chega em lugar nenhum. Pois Ele cuida de vocês. Então, se Deus ele é o meu pastor, se o Deus é o meu Senhor, se Deus é o amor, Ele não vai cuidar de mim? Mas porque... Aqui você de novo. Da mesma forma que você não interfere na vida dos outros, a nossa oração não vai interferir na vida do outro. Eu posso orar para um irmão na fé, para Jesus ver que nós dois estamos pedindo a mesma coisa para a mesma pessoa.
Mas eu ficar orando pro diabo se converter, o diabo não se converte. É isso que às vezes você precisa começar a ter um pouco mais de percepção. Então eu vou abandonar? Cuida de você. Se Deus ele tem cuidado de você, se o Espírito Santo tem estado com você, você acha que a tua vida é só ficar tentando resgatar uma única pessoa? Então por que Jesus morreu por todos nós? Devia ter morrido pela família dele só, e nós que se lascasse com o pecado, não é problema dele. Só que o Deus que nós amamos é o Deus do nosso, é o Pai nosso, né? Não é o Deus do eu, não é o Deus do meu. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda como um leão que ruge. Eu tenho que ficar vigiando, por quê? Porque se eu parar de vigiar, o diabo vem. É uma batalha. Eu sei que vai chegar um dia que eu vou falar que é uma batalha e você vai falar, realmente é uma batalha. Que ela está acontecendo dentro dos meus pensamentos. Que eu paro de vigiar um minuto, quando eu vejo eu tô fazendo o que eu não quero. Quando eu vejo eu tô comendo aquele doce maligno, ele pulou na minha boca. Quando eu vejo eu acendi aquele cigarrinho fedido, rapaz, pitando aqui. Quando eu vejo eu já tô lá na boca da droga comprando o tóxico. E aí? Quando eu vejo eu já abri a pornografia. E quando eu vejo já passou mais de 1 hora e eu tô ali, procurando a satisfação. A satisfação. Sempre nós estamos procurando a satisfação porque nós somos insatisfeitos. E sempre estamos insatisfeitos porque estamos vivendo longe de Deus. E o diabo não pode dar, ele só pode iludir. Então a gente acredita que aquilo uma hora vai dar certo. E nunca dá certo. Nunca dá certo. O tempo inteiro nós estamos destruindo tudo. Quebrando tudo, regaçando com tudo. O tempo todo. O tempo todo, porque nós não vigiamos. Nós não vigiamos. Estejam alertas e fiquem vigiando. Anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Da mesma forma que nós procuramos alguém para evangelizar, o diabo procura alguém para devorar. Ele vai devorar. Vai devorar a tua mente, vai devorar o teu corpo, vai devorar os teus sonhos, vai devorar tudo. E quando ele não tiver mais nada que ele próprio possa fazer, ele vai tentar usar outras pessoas para fazer. Mas o problema todo aqui não é o que os outros fazem, de novo, é o que eu faço. O problema é eu ser o diabo que ruge na vida dos outros. É eu ficar com essa língua do inferno aqui falando. Sempre com opinião, sempre com palpite, sempre conhecendo a verdade. Se você não tem nada de bom para falar de uma pessoa, não fala nada. Porque o coração grato serve para quê? Para a gente elogiar as coisas que são boas, não ficar reclamando. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo. Como que eu fico firme na fé? É a fé. Peraí, fé. Se eu for lá na Bíblia, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Entendi. Fiquem firmes na fé. Leiam a palavra de Deus. E aí o que acontece? E enfrentem o diabo. Então se eu não tiver fé, eu não enfrento o diabo, o que acontece? Ele domina os meus pensamentos, ele domina o meu corpo, ele domina os meus sentimentos. E aí por não suportar, eu vou tentar acalmar a minha mente ou deixar minha mente dopada com alguma coisa do mundo. Entendido. Perfeito. A questão toda é, nesses feeds que a gente fica olhando das redes sociais, quem será que está postando? É Deus ou é o diabo? A mensagem te leva para perto de Deus ou te leva a ter tentações, desejos, vontades de coisas que você não tem? Porque tudo aquilo que Deus promete, Ele já coloca dentro de nós a certeza que nós teremos. Por isso nós não cobiçamos, por isso nós não invejamos. Quem são essas pessoas que você tem seguido? Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eu não tenho Instagram, sei que tem gente que procura, eu não tenho. Eu tenho um Facebook lá que eu só posto o versículo da Bíblia e respondo os versículos da Bíblia. Tem o canal do Telegram, tem o Spotify, as outras plataformas para postar os podcasts, alguma coisa, mas de social não tenho nada. Da vida dos outros eu não sei nada. Eu só sei o que as pessoas me contam quando elas vão confessar ou quando elas estão no processo de evangelização, só isso. E para mim isso basta.
Eu quero encher do que é bom a minha mente, não ficar sabendo da vida dos outros. Saibam que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, todo mundo no processo de conversão, todo mundo no processo inicial, ele vai sofrer. Porque nós só conseguimos aceitar a luz porque nós vivemos na escuridão. Então, o sofrimento é algo que vai vir para todo mundo, mas a glória de Deus também. O amor de Deus, a presença do Espírito Santo também. Então eu posso parar, não ficar sofrendo a vida inteira, ou eu posso passar pelo processo, porque isso acaba. Isso acaba. Isso acaba. Tá? Não pensa que a vida é feita de momentos bons e ruins, porque não é assim. Não pensa que o teu passado cheio de erro vai te ensinar alguma coisa, porque quem ensina é Jesus. Não pensa que a vida na escuridão te trouxe alguma coisa, porque ela não trouxe nada, era escuridão. Sabe, a gente tem que tentar de romantizar ou de criar uma nostalgia em coisas que não existem. O que é bom, a gente examina e fica. O que não é bom, a gente descarta. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o seu coração, que você possa agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela sua palavra, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pelo seu amor, pelo seu Espírito Santo. Perdoa, Senhor, por todo o mal que nós fizemos, por todas as vezes que nós rejeitamos a sua palavra e os seus conselhos, por todas as vezes que o Senhor pediu para a gente amar, por todas as vezes que nós buscamos nas pessoas aquilo que estava somente em Ti. Nos perdoa, Senhor, de todo o coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.